Que bom que você apareceu por aqui. Nesse vídeo eu queria te mostrar um pouco de como funciona cada programa, para você ter uma noção se você realmente precisa ou não aprender um programa ou outro, ou talvez se você precisa aprender um pouquinho de um e um pouquinho de outro já pode te atender. E quando que é bacana você usar um ou outro, é interessante você sempre intercalar entre os softwares, que todos os softwares de uma forma ou de outra têm uma ligação entre si. Eu vou te mostrar, por exemplo. Primeiramente, eu não vou ensinar aqui como mexer nos programas. Eu vou mostrar um pouco de cada programa para que você entenda quais são as possibilidades com cada um deles e aí você entender qual programa poderia ser interessante para você dependendo do seu objetivo, dos seus interesses, suas metas profissionais. Começando aqui pelo ArchiCAD, é da Autodesk também, tem integração com outros softwares, tanto quanto Revit, 3D Max, AutoCAD. É fácil de você importar blocos, exportar, editar. Também tem uma interface fácil de mexer. Fácil a princípio, né? Porém ele tem muitas ferramentas, muitas opções. Então é preciso aprender muito sobre ele para você conseguir uma habilidade. Tanto quanto os outros, porém não é o tipo de software que você aprende do dia para a noite. Ele faz imagens bem interessantes também, tem um renderizador. Porém não é tão realista em detalhes. O renderizador dele não é tão rico para materiais. Então as imagens normalmente acabam sendo trabalhadas e finalizadas numa pós-produção com o Photoshop. Aqui temos o SimLab. Ele tem tantas opções de configurações quanto o ArchiCAD também. Aqui com uma interface um pouco mais complexa, né? Com muitas janelas. Aqui na parte de baixo mostrando os materiais. É um programa plataforma BIM também. Seguimos aqui para o MicroStation. É um programa bem bacana também. Muito utilizado também por grandes escritórios, também em plataforma BIM. Tem uma interface um pouco mais amigável, mais fácil de você entender o que cada ferramenta faz, para construir pranchas, detalhes. Ele tem uma modelagem bem simples e autodidata. Temos o Vectorworks, ele é bem utilizado para apresentação de estruturas complexas e você consegue acessar volumetrias pela nuvem. Você acessa um site na internet, pode ser pelo seu tablet também, se for o caso de apresentar para o seu cliente, mostrar para o seu cliente a volumetria interna ou externa, como que funciona. Ele é bem bacana também. Tem outros softwares e aplicativos que fazem esse tipo de coisa também. O Allplanes é bastante utilizado para compreensão dos espaços também, volumetria, apresentação de projetos. Esse é o Building Design. O Navisworks, também da Autodesk. É outro programa em plataforma BIM também, bem complexo. Também é utilizado para apresentações de empreendimentos de grande porte. Possui ferramentas para renderização, animação e apresentação no geral bem fantásticas. No caso desses dois homenzinhos andando aí, foi uma montagem no chroma key que alguém fez. Não é o tipo de ferramenta que o software disponibiliza. E esse é o famoso Revit, um dos programas mais cobiçados pelo pessoal de arquitetura. É um programa em plataforma BIM também, mas não é dos mais fáceis também de se trabalhar. Esse é o Promob, ele é mais exclusivo para marcenarias e detalhamentos de mobiliário planejado. Mais utilizado para detalhamento de interiores. Você consegue facilmente fazer planta, corte, elevações, detalhamentos. E finalmente o famoso AutoCAD, que costuma ter em praticamente todas as áreas, sendo de arquitetura a engenharia civil. O forte dele acaba sendo o 2D,
É esse programa que, entre aspas, acabou substituindo a prancha de desenho à mão. É possível fazer 3D também com ele, é meio engessado de se trabalhar com ele, mas é possível fazer imagens bacanas também. Ele não tem renderizador próprio, mas tem a função de você fazer renders na nuvem. Não precisa necessariamente ter um computador potente para trabalhar com ele. O famoso SketchUp é um programa que atualmente é o mais didático e mais fácil de se trabalhar para quem é iniciante. Tem um sistema de biblioteca online muito fácil de ser usado, que é o 3D Warehouse. Esse programa era da Google, já não é mais. E os blocos prontos dessa biblioteca que existe nesse 3D Warehouse, que é o do SketchUp, você consegue baixar os blocos de SketchUp e converter para poder abrir em outros programas, tanto no Revit como no AutoCAD, como qualquer outro programa, você consegue usar os mesmos blocos. O SketchUp pode parecer o programa mais fácil para se trabalhar, porém ele também tem muitos plugins, muitas ferramentas que você pode adicionar nele para poder funcionar direito. Por exemplo, ele não tem renderizador, ele não tem muitas ferramentas que outros programas têm. Então você precisa acabar baixando e instalando várias ferramentas, muitas delas são pagas. Então, dependendo do seu interesse, ele também pode ser inviável. Consegue fazer imagens incríveis também com o plugin V-Ray, que você instala nele. Já não é considerado um programa de plataforma BIM. Se você não sabe o que é plataforma BIM, é um sistema de desenvolvimento de projetos muito utilizado por grandes escritórios e construtoras. Dá uma pesquisadinha rápida no Google, o que é plataforma BIM para arquitetura, engenharia civil, que esse vídeo aqui é mais para os softwares mesmo. Eu vou deixar um link aqui com algumas informações sobre o que é plataforma BIM e mais alguns outros programas com informação de preço, os quais são gratuitos, licenças e algumas outras informações complementares. E somado muitas ferramentas nele, ele pode até chegar a ser considerado um programa plataforma BIM. Dá para se trabalhar com várias compatibilizações de projetos simultâneos. Para modelagem e design também temos o 3D Studio Max, também da Autodesk. Ele é um programa que é mais utilizado para a área de design e de criação de animação, desde personagens a animações de maquete eletrônica. Tem muitos recursos plásticos para texturização, para iluminação, para sombra, reflexos. Tem muitas configurações específicas para materiais. É um programa mais voltado para design mesmo e apresentação. Para criação de maquete eletrônicas também é muito utilizado. Tem várias ferramentas como visualização 360, opções para cinema 4D e várias outras que vale a pena pesquisar dependendo do seu objetivo profissional. Ele possui renderizador próprio, porém você consegue instalar plugins nele também. Plugins seriam ferramentas adicionais. O Photoshop é muito utilizado também, desde a criação de plantas humanizadas à arte final de renders, incluindo alguns detalhes como árvores, pessoas, animais e etc., a fim de deixar a imagem mais realista. O CorelDRAW também é um programa bem intuitivo de se trabalhar, as ferramentas são fáceis de ser usadas e é com esse programa que são feitas as apresentações de planta humanizada, de folhetos que a gente recebe no Farol, de novos empreendimentos. Então você consegue fazer, por exemplo, uma planta no AutoCAD, uma planta simples no AutoCAD e enfeita ela no CorelDRAW. E aqui a gente chega num nível de apresentação mais hardcore, que é com o Lumion, um dos programas mais incríveis para se trabalhar, que está sendo muito utilizado atualmente, porém é um programa que exige uma configuração extremamente potente para um computador. O Lumion, você não consegue modelar nele. O Lumion serve para você importar qualquer volumetria de vários formatos diferentes, e nele você consegue pôr texturas, criar animações, tem personagens que se movem automaticamente, desde efeitos de som, de água, de vento, de carro. Ele tem muitas configurações para pós-produção. E se você nunca ouviu falar em nenhum desses programas, não se assusta não, porque há um caminho mais curto para poder fazer alguma coisa nesse resultado.
Bom, eu não sei qual que é a sua especialidade, nem sei qual que é o seu objetivo profissional, nem sei quais são suas metas. Mas eu sinceramente acredito que um desses softwares aí pode te quebrar um galho, pode te adiantar um tempo ferrado e você pode economizar tempo e dinheiro, seja em produção, seja com a entrega. Tirando o Photoshop e o CorelDRAW, que são programas que são mais legais para fazer planta humanizada, todos os outros programas têm de uma certa forma uma similaridade. Eu vou te mostrar, por exemplo. Praticamente todos eles partem de um princípio de você ter um desenho numa base, por exemplo, vou fazer aqui um quadrado, você fazer um extrude, que é você puxar uma volumetria, onde você pode considerar ser um piso, ser um teto e paredes. Todos esses programas têm uma coisa em comum. Em todos você consegue fazer piso, tetos, paredes, inserir texturas, inserir blocos prontos de mobiliário, configurar iluminações, colocar uma projeção de sol para entender como funciona a insolação nos ambientes e fazer renders razoavelmente realistas. Por isso é tão importante você definir quais são os seus objetivos e para que você precisa aprender um desses programas. Você primeiro precisa saber quais são as possibilidades com um desses programas para depois saber se você realmente vai precisar ou não. Se bobear, você nem precisa aprender nenhum desses programas. Às vezes pode ser que vale mais a pena para você terceirizar. Por exemplo, eu muitas vezes, quando eu preciso de um detalhamento específico, às vezes eu preciso de uma maquete eletrônica para ontem e eu não vou ter tempo hábil para fazer, por mais que eu saiba, muitas vezes eu terceirizo a maquete eletrônica para eu poder atender o cliente à demanda. E tem duas formas de você aprender a mexer nesses programas. Uma, se matriculando numa escola e procurando vídeo aula no YouTube. Nos dois tem vantagem e desvantagem. Fazendo um curso particular, a vantagem é que vai ter uma hora para começar, uma hora para terminar. Você vai ter um certificado, por exemplo, se você quer entrar num escritório que trabalha especificamente com Revit, e você precisa de ter no currículo que você tem o curso de Revit, então vai lá, faz o curso de Revit e tá tudo certo. A desvantagem é que nem todo mundo tem tempo e dinheiro sobrando para fazer cursos extracurriculares. Normalmente esses cursos podem custar de 200 a 300 reais por mês e podem durar cerca de 5 a 10 meses, até mais que um ano. Dependendo se você vai do básico até o médio e o avançado, depende do quanto que você quer aprender. E vendo vídeo pelo YouTube, a vantagem é que é gratuito, é legal, só que a desvantagem é que são muitas informações, é um mar de informações. Se você pesquisar lá como aprender AutoCAD, você vai ver lá na quantidade de pesquisa. Pelo YouTube tem a vantagem de ser gratuito e tem a vantagem de ser quando você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Então se você tem tempo livre disponível e você não está com pressa para aprender, então eu recomendo você ir pelo YouTube e procurar ir de pouquinho em pouquinho, antes você começar de pouquinho do que você nunca começar e ficar empurrando pela barriga. Porém, a desvantagem é que não tem data para começar e nem tem data para acabar. E além desses dois fatores, que é aprender pelo YouTube ou por cursos, tem um fator muito importante também, que é preciso ter um computador razoavelmente bom, dependendo do programa, para você poder trabalhar com ele. Não adianta você aprender a trabalhar com um programa se você não tem um computador em casa e você não tem como praticar ou no seu serviço e não tem como aplicar o que você aprende no seu dia a dia. Então, pensando em resolver esses três problemas, pensando nessas variáveis que para uns dá e para outros não dá, eu fiz um intensivo pensado para, mesmo que você não tenha tempo nem dinheiro para fazer cursos e mesmo que você tenha um computador bem fraquinho, eu fiz um intensivo de uma semana onde você pode aprender, mesmo que você seja calouro e esteja começando agora no primeiro, segundo semestre, quer entrar no mercado de trabalho, ou até mesmo se você já é profissional formado, mas não tem muito acesso a esse tipo de programa, eu fiz um intensivo que eu ensino dentro de uma semana você aprender a mexer no AutoCAD, no SketchUp, no 3D Studio Max e no Photoshop, fazendo desde o estudo volumétrico, a planta, a diagramação de prancha, a planta humanizada, renderização, até um princípio de animação. Eu ensino tudo isso dentro de uma semana, num curso que você pode fazer de 1 a 2 horas por dia apenas. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu trabalhava durante o dia e faculdade à noite. Então eu só tinha a hora do almoço e a hora que eu chegava da faculdade, que era por volta de 11 horas. Então, eu fiz esse curso pensado para que você possa fazer, por exemplo, que seja 40 minutos na hora do almoço e mais uns 20 a 40 minutos quando você voltar da faculdade ou do serviço, né, se for o seu caso.
que você consiga fazer. Tem um prazo para começar e um prazo para terminar, e você atingir o seu objetivo de aprender a mexer, pelo menos no básico desses programas, para você poder se virar. E nesse intensivo, eu te ensino a fazer imagens como essas aqui. Uma imagem interna, uma imagem externa e uma diagramação de prancha simples, com uma planta humanizada também. Eu fiz um speedrun desse intensivo, dá uma olhadinha. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!